Boa tarde, me chamo Raudinei Conceição, sou mestrando do programa de pós-graduação em História da UFRB e venho através deste para apresentar meu trabalho submetido à Reconcitec 2020, intitulado Páginas Viradas, Estudantes do Campo no Ensino Superior. Projeto este, que vem desenvolvendo desde a graduação, dando continuidade também na pós-graduação. Explicarei um pouco agora. A partir dos anos 2000, as universidades públicas do Brasil implantaram uma série de políticas afirmativas e de programas de inclusão, que visavam o acesso de estudantes de camadas populares no ensino superior. O Brasil promoveu uma série de avanços importantes pela via da educação. Se até algum tempo atrás não existia uma presença expressiva de estudantes do campo, negros ou indígenas, frequentando graduações em universidades públicas, após a adoção de cotas étnico-raciais e socioeconômicas, essa presença pode ser notada nas instituições de ensino, sobretudo naquelas implantadas a partir de 2005, no interior do país. A pesquisa revela os aspectos potencializadores de formação desses acadêmicos a partir de um panorama de reflexões que foram desenvolvidas ao longo do estudo. Os estudantes da zona rural, egressos do sistema de cotas da graduação, trazem consigo a demanda social para a continuidade nos estudos. O primeiro termo, na realidade, página, está no sentido de iniciar, está ligado ao mesmo tempo em que abre passagem ao mundo acadêmico, abre também um diálogo com a educação. O segundo termo, viradas, está ligado ao ato de escrever o seu próprio caminho, o que percorre, dentre outras acepções, o movimento de ser no mundo vida, um termo que traduz a itinerância do contexto estudado. Dito isso, o trabalho analisou o acesso e a permanência de estudantes do contexto rurais da UFRB, no intuito de identificar os impactos das políticas de inclusão e afiliação na vida acadêmica, para compreender melhor o perfil socioeconômico, geográfico e racial desses estudantes. Embasado nessas questões sociais, estudamos ações formativas, a promoção do acesso através de ações formativas realizadas na escola pública. O estudo teve como campo a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nesse caso, fazendo uso, falando um pouco da metodologia, fazendo uso de entrevistas aplicadas e consulta ao banco de dados da PROPAI, políticas afirmativas e assuntos estudantis, e também da PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação, e a Escola Pública do Ensino Médio da cidade de São Félix, Bahia. Objetivou-se elaborar a elaboração de um material que pudesse servir de ancoragem nos trabalhos pedagógicos da Escola do Campo, que foi justamente pensar essa inserção criativa dos jovens estudantes da zona rural. Eu pesquiso justamente juventude, permanência, populações do campo, contextos não urbanos, ensino superior e políticas afirmativas, baseado mais ou menos nesse tripé. Ponderar essas trajetórias, como se deu o seu processo, e o contexto pautado também por laços de pertencimento. O ensino superior passou por uma intensa redemocratização a partir de 2005, como já foi dito, e dentre o que gerou possibilidade de inserção de diversas camadas populares no ensino superior. A exemplo disso foi no Recôncavo da Bahia a criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, que busca justamente o acesso a minorias sociais e raciais. Durante muito tempo, o homem e a mulher do campo são associados à escravidão, e ainda justamente a ampliação do acesso e permanência da população do campo à educação superior, por lei de políticas estáveis, é tido como caminho exitoso, porque se, por exemplo, não fossem as cotas raciais e socioeconômicas, não fossem as políticas pública de permanência, seja da PROPAI e também Bolsa Chapéu, eu não conseguiria concluir uma graduação, estar hoje pleiteando uma vaga na pós-graduação e ao mesmo tempo estar cursando um mestrado na minha área de História. Quer dizer, foi um avanço, uma transformação social muito grande. O objetivo é justamente fazer com que com a presença de estudantes oriundos do contexto do campo, significativamente na FRB, impactando na inclusão social
segmentos populacionais historicamente excluídos, a exemplo das populações povo pobre, preto e camponês, né? A grande maioria dos estudantes da UFRB são autodeclarados negros, né? Cerca de 83%. A UFRB é a universidade que representa uma das, mas se não a maior ação de reparação histórica para populações negras do Recôncavo Baiano. Enquanto agente de transformação social, pode ser considerada a maior política pública desenvolvida nessa região ao longo da história, com certeza. E sem dúvida é um marco, porque a forma como foi construída a sociedade brasileira, ela renegou os piores serviços à população negra do ponto de vista da escolarização, né? Explicado de modo a entender que não éramos capazes de acessar os esforços de ascensão e também acessar espaços que antes eram considerados da elite, né? Por exemplo, a universidade pública, por muito tempo, né? Considerado um espaço elitista. Nossos passos vêm de longe, né? Estar em determinado espaço também não é mérito somente meu. Tem toda a construção de pessoas que brigaram por política afirmativa e equânime que nos constituíram, né? Que segundo só a educação traz a verdadeira libertação, né? Segundo Gianni Brito. Meio que no Brasil a cota e a ação afirmativa é quase que um sinônimo, né? Segundo ela. Tendo em vista que a universidade pública está longe de alcançar o estágio de massificação do Brasil, é preciso reconhecer que o acesso à educação superior sempre foi tema polêmico, né? Especialmente porque confronta, de um lado, perspectivas mais elitistas de contenção. Desse modo, a questão continua posta, apesar de toda dessa autonomia da seleção e da expansão da oferta que ocorreu recentemente, como tornar democrático o acesso à permanência na educação superior? Entretanto, democratizar o acesso à educação superior com qualidade social significa democratizar também a utilização de recursos, né, do fundo público exercidos sobre os organismos eleitos pela sociedade civil, né? Contudo, o acesso à educação escolarizada constitui para os trabalhadores do campo a possibilidade de qualificação profissional e de inserção no mercado de trabalho. Partindo agora para os resultados de discussões, foi constatado aqui um pouco que os resultados da pesquisa apontam que apoio material e emocional oferecido pelas famílias, bem como a existência de estrutura de auxílio aos estudantes pobres anterior à implantação dos campos da UFRB, se mostraram fundamentais para garantir a permanência e a conclusão exitosa dos participantes da pesquisa. Ou seja, a partir disso, constatamos que a maioria dos estudantes que ingressaram no concurso da UFRB alcançaram êxito dentro de suas possibilidades. Nesse sentido, a vinculação a algum auxílio ao projeto foi fundamental. Esses estudantes, ao permanecer no ensino superior, contrariam a lógica, né, de exclusão e de não lugar. E dos 6 estudantes entrevistados, sabemos que 5 deles conseguiram familiarizar com a vida universitária e permanecer financeiramente estudando, né? As condições oferecidas pela instituição podem muito redefinir as probabilidades de sucesso escolar e acadêmico, né? Porque existe um efeito propulsor da instituição universitária para que o estudante ele consiga se inserir na vida acadêmica e tenha um desempenho considerável. Favorece a permanência que expande as possibilidades de ingresso, né? Porque foi por longos anos se esperando no Brasil, como em todo o mundo, foi visivelmente um espaço para apenas uma socialização de elite mais preparada, né? E geralmente concentrada nas capitais, né? Justamente isso, né? O ingresso na universidade é valorizado por alguns jovens porque justamente daria essa entrada a possibilidade de desenvolver uma cultura que valoriza a educação, né? A universidade era apenas para filhos de pessoas da alta posição social antes da democratização. E agora tornou-se possível porque o Reúne configurou um momento para a educação de nível superior no Brasil e representou também uma vitória para muitos estudantes da zona rural que por muito tempo foram desprovidos do direito de acessar o ensino superior público, né? E, visando a conclusão aqui,
analisando os instrumentos da difusão e buscando furar o confinamento racial da universidades brasileiras, que estreitando também relações entre a universidade, educação básica e comunidade, é o que basicamente tem enfatizado os estudos dessa pesquisa, né? Porque para uma efetiva democratização, além do ingresso, torna-se relevante possibilitar aos que ingressaram na universidade condições de nela permanecer com êxito. Né? É indicativo de democratização, o direito que os jovens têm de participarem da cultura, uma vez que o não atendimento o mundo, ao mundo rural foi uma constante, né? Uma constante. E, portanto, pensar o ensino superior com política de inclusão social dos jovens é evidenciar o sentido dessa inclusão como sinônimo de recuperação da participação social e da cidadania, né? Entendemos que a formação de cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel profissional e histórico, implicada na afirmação da juventude do recôncavo, é a maior contribuição de enfrentamento da desigualdade econômica, política e também social, né? E para a construção de um mundo onde a potência criativa de cada um ou uma é o maior valor para a sociedade. Portanto, esse trabalho também busca a defesa das cotas étnico-raciais, socioeconômicas e dentre outras políticas voltadas para ações de permanência. Desde já, muito obrigado pela sua atenção.